E aí pessoal, beleza? Vamos para a análise de mais uma prova discursiva, a última do DEPEN, só que agora para nível superior. Prova aplicada em 2015, que valeu até 80 pontos. E sendo que 4 tal, em relação à legibilidade, margem, tal, mas o mais importante está aqui. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos analisar aqui. Vamos para o primeiro texto motivador. Foi extraído da Folha de São Paulo e está com adaptações. Vamos lá. No passado, ligar a Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro simbolizava a esperança de aproximar a cidade partida. Hoje, crimes absurdos unem as zonas da cidade em abraços inconsoláveis. A cada 10 minutos, uma pessoa é vítima de homicídio no Brasil. O discurso oficial de que segurança pública não pode ser só polícia faz sentido. A conhecida carência de políticas sociais tem parcela imensa de importância nesse quadro. Segurança não é só polícia, mas é polícia também. Segundo texto motivador, extraído do Globo, mês 5 de 2015, com adaptações. Dois fatos trágicos que chocaram o Rio de Janeiro recentemente: a morte de 2 jovens em um morro, depois de uma operação policial, e a de um ciclista na zona sul da cidade. Tem uma causa semelhante, que é a incapacidade do poder público de lidar com jovens pobres, mas a repercussão deles é bastante diversa, sem que se faça necessária reflexão sobre isso. Para muitos, trata-se de um problema exclusivo de segurança pública. Para outros, é um problema ainda maior e muito mais complexo. Próximo texto motivador, extraído do Globo, mês 5, com adaptações, 2015. Aos 16 anos, os jovens podem votar, isto é, escolhem os nossos representantes nas câmaras e assembleias e nos cargos executivos. Emancipados, podem realizar todos os atos da vida civil, inclusive contrair matrimônio. A verdade é que os jovens de 16 anos de idade têm, de regra, capacidade de entender a conduta criminosa. Próximo texto motivador, extraído do Correio Brasiliense, com adaptações. Em 25 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também como ECA, o Estado foi o que mais infringiu a lei, não implementou as medidas previstas no Estado, que tem o intuito de transformar o adolescente em cidadão do bem. Com raríssimas exceções, os estabelecimentos destinados à ressocialização dos infratores são calabouços revestidos de violência e desrespeito aos direitos fundamentais dos jovens. Coitados. O sistema educacional é ruim. A saúde pública é vergonhosa. Nas regiões de baixa renda, os jovens são encarados como mão de obra fácil e barata na luta diária pela sobrevivência. Na periferia urbana, eles são as principais vítimas da violência que todos querem combater. Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, que foi o tema da dissertação. A prova foi em 2015 e em junho de 2015, se eu não me engano, salvo engano, e essas informações aqui foram extraídas no mês anterior, mês de maio. Então é de suma importância que você esteja super atento às informações atuais, no caso agora entre 2019 e 2020 e sobretudo o mês anterior à data da prova. Por exemplo, o próximo tema de redação eu creio que vai se referir à segurança pública, mas vai ter um contexto relacionado à segurança pública, como houve neste caso aqui. Como eu falei no vídeo anterior,
o Código Penal teve uma pequena alteração agora no finalzinho de dezembro de 2019. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto também e eu vou disponibilizar o link do vídeo aqui abaixo. Vou disponibilizar também o link desta prova aqui e do padrão de resposta na descrição deste vídeo. E o que mudou é que o ano passado, 2018, se não me engano, havia muita mutilação, tal da baleia azul, havia casos de suicídios. E o Código Penal alterou exatamente em relação a essa parte da mutilação. Então, ficar atento, o que foi alterado pode ser um tema abordado, como foi aqui. Sempre esteja atualizados com os noticiários do dia a dia, mas também em relação ao direito em si. Bom, aí aqui diz, elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e o terceiro de desenvolvimento. O primeiro valeu 25 pontos, o segundo 25,5 e o outro 25,5. Primeira parte de introdução, conclusão. É importante que a cada parágrafo de desenvolvimento haja introdução, desenvolvimento e conclusão, e no finalzinho já puxar o próximo assunto para o próximo parágrafo de desenvolvimento. O primeiro parágrafo de desenvolvimento era para falar sobre dê exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e a insegurança. Segundo, discorra a respeito do debate atual sobre reduzir ou não a maioridade penal, que era um assunto atual na época. Comente a respeito do sistema prisional brasileiro e a reincidência criminal. Aqui foi o rascunho, onde era fazer a redação. Agora vamos para a parte que é de suma importância também para saber como a banca quer que o candidato responda. Aqui é o padrão de resposta. Aqui a aplicação da prova foi mês 6 e eles tiraram os noticiários do mês 5. Então procurar estar bastante atualizado. Aqui depende, nesse caso aqui foi para o nível superior, padrão de resposta. Aqui é importante nesse padrão de resposta para você ter um norte, como que a banca pensa, como que a banca quer que o candidato responda. Então é de suma importância isso daqui. Vamos lá. Em relação ao primeiro aspecto, exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e a insegurança, o primeiro aspecto aqui diz respeito ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui vai ser o segundo aspecto. E o terceiro aspecto. Se você quiser, dê uma lidinha aqui no texto motivador. Aí lê esse primeiro parágrafo aqui de desenvolvimento e vem aqui já para ver o que a banca quer nessa primeira parte aqui, para você entender de forma bastante cristalina o que a banca deseja que o candidato responda. Vamos lá. Em relação ao primeiro aspecto, exemplo de políticas públicas para reduzir a violência e insegurança. Espera-se que o candidato enfatize a insubstituível ação do Estado no sentido de oferecer à população, especialmente a que se encontra em situação de risco e socialmente mais vulnerável, instrumentos essenciais à formação e ao exercício da plena cidadania. Nessa perspectiva, inscreve-se o acesso à educação pública de qualidade, inclusive com cursos de formação profissional, aos serviços de saneamento e a um sistema público de saúde que atenda adequadamente à demanda, aos equipamentos culturais, esportivos e de lazer, o que inclui quadras poliesportivas, informática e bibliotecas, entre outros. A experiência tem demonstrado que, onde há flagrante omissão do poder público, o crime organizado se faz presente, tanto em comunidades mais carentes como no interior de presídios. Agora, segundo aspecto. Segundo aspecto, o debate atual, reduzir ou não a maioridade penal. Segundo aspecto, segundo parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá. Espera-se que o candidato mencione a discussão hoje presente no parlamento e na sociedade acerca da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, ou seja, era um tema bastante atual e polêmico à época.
aqui fica a dica, fique atento. Citando alguns argumentos que ambas as posições defendem. É bom conhecer os dois lados da moeda e, se achar conveniente, nada impede que ele se posicione. Dois dos fragmentos de texto propostos remetem a posições divergentes sobre o tema. É também interessante dar uma estudada sobre a Lava Jato, a prisão em segunda instância também, que é de suma importância e que diz respeito a, de certa forma, a segurança pública. Os crimes de colarinho branco, sobretudo. Por fim, em relação ao terceiro aspecto, terceiro parágrafo. O sistema prisional brasileiro e a reincidência criminal. Espera-se que o candidato lembre que, tal como se encontram nossos presídios, não passam de masmorras medievais que ampliam consideravelmente a possibilidade de despejar nas ruas bandidos mais perigosos, mais organizados e mais dispostos a roubar, matar e sequestrar. Como lembrou recentemente importante revista semanal de informação. Afinal, o cotidiano desses presídios é marcado pelo ócio. Apenas 20% dos presos trabalham, pelo analfabetismo, apenas 10% estudam e pela liderança do crime organizado. Então, aqui é o que a banca queria que o candidato respondesse. Aí depois você analise com mais calma, pois quando tem questão dissertativa, prova discursiva, estudo de caso, é muito importante saber como que a banca pensa, para que possamos responder de acordo com o que é a forma de pensar da banca. É igual o concurso carreira jurídica, tem que saber qual a forma de pensar do examinador, qual doutrina que ele costuma seguir. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar a prova, o padrão de resposta no link e mais outros vídeos que serão úteis para a sua aprovação. Então, depois vou também disponibilizar a prova, a última prova, para nível médio. E é isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!